Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra, sejam todos muito bem-vindos, pessoal da rádio também, glória a Deus pela vida de vocês, né? Paramos aí os louvores aí por uma horinha, né? Enquanto começa a luz da palavra, enquanto o pessoal vai se conectando aí, como de costume eu vou dando os recados aí, falando um pouquinho sobre a Hebron. Queria primeiramente, para vocês que são do Facebook, que não conhecem, né, o aplicativo da rádio, para que você venha conhecer o aplicativo da rádio, um aplicativo super tranquilo, super light. Você baixa o aplicativo, você tem acesso a toda a programação da Hebron. Lembrando que esse aplicativo você consegue baixar, se você tem smartphone, você vai lá, baixa o aplicativo, você consegue manusear, trabalhar no celular normal, ouvindo a rádio. Toda a programação da Hebron, toda vez que a gente entra ao vivo, interrompe, né, a rádio ao louvor, e a gente entra ao vivo pela rádio. O que é legal do aplicativo? Primeiro, ele não consome muitos dados móveis, então facilita bastante. Também não vai consumir muito espaço da tua memória de celular, então vale muito a pena. Agora, só quem tem iPhone que não tem jeito, ele tem que entrar lá no www.radiobron.com.br. É o site da igreja, então a imagem é um pouco diferente, porque é do site, né, igual do aplicativo, mas você consegue também clicar lá, tá ouvindo a programação e continuar manuseando no teu celular, amém? Então fica bem tranquilo aí, venha conhecer o nosso aplicativo. Telefone de Hebron, WhatsApp somente, né? 11 970 13 8161. Então, para você que quer conhecer o aplicativo da rádio ou quer, né, vamos dizer assim, qualquer programação da Hebron, você chama pelo WhatsApp aí que a gente fala com vocês, amém? Lembrando que não dá para receber ligação, somente pelo WhatsApp. Qual que é a programação da Hebron, pessoal? De segunda a sexta-feira nós temos Alimento Diário das Nações, das 8h30 da manhã até umas 11 horas mais ou menos. Nós temos esse alimento diário para a nossa bispa, né? Bispa Karen, que é a nossa líder, ela traz esse alimento diário todos os dias. Você sai para o trabalho já alimentado com a palavra que vai regir o teu dia, ou então você vai ouvir na parte da noite aí, você tem toda a palavra, fica gravada. Toda a programação da Hebron, tudo isso que eu estou falando para vocês de programação, ele fica no Facebook e nós temos também um canal do YouTube, que é Hebron Igreja Apostólica Internacional. O que é interessante do YouTube? Facilita porque lá você tem toda a grade, lá está separado por playlist. Então, você quer o Alimento Diário das Nações, está lá a playlist, você vai ver o dia, né? Ou o assunto que você quer ouvir, ou que você perdeu, enfim, você vai lá, já acha pelo tema. Você quer A Luz da Palavra, você vai lá na playlist A Luz da Palavra sobre o livro que você não viu. Algum livro que eu perdi, alguma situação, tá lá, você pega o livro que você não viu. Programação no caso de domingo, a mesma coisa, e toda a grade que nós temos, qualquer propósito, seja ele propósito que nós temos dos homens, das mulheres, enfim, está todo lá salvo no YouTube. Então vale muito a pena você colocar, primeiro, colocar o sininho, curtir lá e dar uma navegada lá, você vai ver que tem muita programação aí, tem dia que às vezes você fala, tô à toa aí, não sei fazer nada, vai lá ver a programação que nós temos lá diretamente pelo YouTube, amém? Bom, segunda então, de segunda a sexta, Alimento Diário das Nações, de segunda e quarta, das 7 às 8, nós temos esse programa agora que começa com a Luz da Palavra, um programa de estudo, onde nós começamos a ler a Bíblia aí numa ordem cronológica de acontecimentos, aí de leitura, né, muito mais fácil e prático. Começamos no ano passado em Gênesis, já estamos no livro de Isaías, ou seja, lendo simultaneamente com o livro de Segunda Reis. Então nós paramos no capítulo 19, vamos ver aí o livro de Isaías, voltamos para Segunda Reis, depois vamos ver os profetas menores. Então vale muito a pena, nós já estamos no capítulo 11, né? Aliás, já vai abrindo só Bíblia no livro de Isaías, capítulo 11. Então nós já vimos bastante coisa, tem material do ano passado, então tem muita coisa aí para você que perdeu. Às vezes você está fazendo um estudo, você ouviu uma ministração, quer aprofundar no estudo, vai lá, é o material que nós já damos. Se você for ver que tiver de Isaías para trás aí, foi dado praticamente tudo, né? Praticamente não, foi dado tudo, com exceção de um livro ou outro que nós estamos lendo na ordem cronológica, no caso de Jó, por exemplo, já foi dado esse livro aí que está lá no comecinho lá, amém? Então vale muito a pena, segunda e quarta nós temos encontro marcado, amém? Depois nós temos de terça-feira, nós temos um programa extraordinário, começou aí fresquinha a temporada nova aí, tivemos a terceira semana que foi na terça-feira agora, ontem, né? E o que acontece? É um programa de testemunho, chama-se Prefiro Crer, a pessoa que viveu na Hebron algum milagre, a pessoa que participou de algum propósito da igreja, vem contar o testemunho daquilo que ela viveu. Então não só aqueles que são membros da Hebron, mas aquele pessoal que às vezes está em outra igreja, participa do propósito, né, tem a vida transformada, viveu grandes milagres e vem contar o testemunho. Vale a pena ver por quê? Vai edificar a tua vida. Primeiro, aquele que está dando testemunho está edificando a vida dele também e está dando honra e glória para aquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Porque foi ele que abençoou para fazer.
Glória a Deus que usou a Hebron, mas quem faz o milagre é o Senhor. Então, convido você a estar vendo, também está salvo lá na playlist, também no YouTube. Vale a pena você ver os testemunhos. Eu tive o testemunho já do pastor, da pastora Edi, né? O casal abençoado da igreja. Depois tivemos o testemunho da Rô. E ontem nós tivemos o testemunho de uma família, né? O bispo do Fabinho, né? Fala o bispo do Fabinho, da esposa Dani e as crianças, né? O Mateus e a Bia estiveram ontem contando o testemunho. Foi algo extraordinário. Vale a pena você ficar uma horinha lá ligadinho vendo esse testemunho. Legal? Depois nós temos no domingo, né? Essa semana nós estamos no propósito, mas domingo tem culto da família, todo domingo às 10 horas da manhã. O que eu queria lembrar para vocês? A Hebron, ela tem uma marca que são os propósitos da Hebron. Toda semana nós temos propósito da Hebron. É raro uma semana passar sem propósito. Normalmente toda semana tem propósito. E nós terminamos a semana passada o relógio de oração, que é o coração, né, da Hebron. Começou justamente com o relógio de oração. Terminou domingo, Santa Ceia, encerramos com jejum, né, enfim. E nessa semana começou aí hoje o propósito da família. São 3 dias onde existe a palavra ministrada às 6 horas da manhã. Quem está ministrando é o pastor Edu, traz uma palavra às 6 horas da manhã, você vai ouvir a palavra, vai orar, vai receber o áudio, né? Vai orar juntamente, orando pela tua família, clamando às 6 horas da manhã. E depois ao meio-dia tem clamado a bispa, o bispo Fábio e eu estou ministrando, nós estamos orando ao meio-dia. Os 3 líderes da igreja estamos orando ao meio-dia por todas as famílias. Depois às 18 horas nós temos a pastora Edi também trazendo uma palavra e encerrando com oração, encerrando o teu dia. Então, propósito interessante, porque fala da família e muita gente tem marca também na Hebron nesse propósito. Acho que depois do relógio de oração, o propósito da família é a outra marca da Hebron, né? Depois nós temos um outro propósito que é o propósito do Salmo, mas esse da família também marca muito. Muita gente teve família transformada, maridos que retornaram, esposas, né? Problema de relacionamento aí sendo transformado no propósito da família, filhos, né? A gente viu gente sendo liberta, aí, filhos sendo libertos de drogas, retorno, comunhão, então vale muito a pena você participar. Hoje foi o primeiro dia, qualquer coisa você entra no WhatsApp da igreja aí, que é o 11 970 13 8161 para você participar dos propósitos. Já deixa cadastrado lá, toda vez que tiver propósito a gente vai mandar o link para você participar. Tem dúvida? Chama no WhatsApp da igreja. Legal, pessoal? Então essa é a programação da Hebron. Segunda a sexta-feira, alimento diário das nações, luz da palavra, prefiro crer, e domingo nós temos o culto da família. Todo domingo, 10 horas da manhã, eu espero vocês, porque nós vamos receber o alimento que vai reger a nossa semana. Então tem gente que não pode ver o alimento diário das nações, né? Mas pode participar do culto no domingo. Então você recebe o teu alimento que vai valer para a tua semana inteira. Amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, deixa eu ver quem está aí com a gente aí. Bom, primeiramente, boa noite, bispo, com muita alegria. Bom dia. Boa noite, Conta. Geralmente sou eu que falo bom dia, não boa noite, né? Que eu estou no programa dela, outro dia eu falei bom dia, que você não podia isso, mas enfim. Boa noite com muita alegria. Boa noite, com muita alegria. Glória a Deus pela sua vida. Bispo Fabão, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Josué, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Bruna, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Davizinho, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria, presente. Glória a Deus. Nós temos um aluno que está presente aqui. Acho que de todos ele falou que está presente mesmo. Glória a Deus pela vida dele. Está recebendo alimento diário das nações. Esse é o bispinho, né, da Hebron? Fala sério. Realmente isso aí tem futuro na igreja. Esse tem. Glória a Deus. Pessoal, abram suas Bíblias aí no livro de Isaías, capítulo 11. A gente falou, enquanto vocês vão abrindo aí, a gente falou no capítulo 9, né, o nascimento aí, né, do príncipe da paz. Então nós detalhamos um pouco mais aí, falei sobre cada nome, né, expliquei para vocês na segunda-feira. Depois nós vimos aí falando sobre a profecia contra o reino de Israel, que vai até o capítulo 9, vai até o capítulo 10. Então aqui, depois veio aqui também no capítulo 10 tem a profecia contra a Síria. Então aqui está falando muita coisa que Isaías está tratando nesse momento. Primeiro falando de Israel, que Israel foi levado cativo. Depois fala de Judá, porque o profeta Isaías adverte o povo para que ele não fosse levado para o mesmo, né, ou melhor, não tivesse o mesmo destino que teve o povo de Israel. Então muito se fala, Isaías fala sobre esse assunto. Então tudo isso nós vimos aí falando na segunda-feira. E sobre o povo assírio, que foi justamente quem invadiu lá e levou o povo cativo, também destruiu, né, o povo da Síria. Então todo esse acontecimento
está sendo relatado aqui. Lembrando que no livro de 2 Reis nós finalizamos lá com o rei Ezequias, né? Onde se vai o cativeiro assírio, porém Judá consegue se livrar de tudo isso. E aqui o profeta Isaías vai relatando, né, uma profecia para cada povo, enfim, vai indo embora aí falando. Inclusive, o profeta Isaías traz algumas profecias, algumas coisas que iriam acontecer lá na frente, de povos lá atrás também, como o Egito, como Edom. Então nós vamos ver ao longo do livro de Isaías muitas profecias. Além dele falar, né, da vinda de Cristo, ele fala aí da vinda, né, um profeta messiânico, ele fala também sobre alguns povos que foram inimigos do povo de Deus e que deram um trabalho ao povo de Deus, mas lá atrás, não necessariamente agora. Amém? Então tudo isso nós vimos aí atrás. Deixa eu não falei boa noite para o povo. Fala aí para mim, pessoal, quem está aí com a gente. Glória a Deus. Josué Paulo. Josué Paulo está aí. Bispo Falão está aqui. Pastor Edu. Pastor Edu, boa noite com muita alegria, ó. Hashtag Mauricião, nos Braganari. Mauricião, boa noite com muita alegria. Lucas Correia. Lucas Correia, opa! Lucas Correia, boa noite com muita alegria. Ensino! Marli Francisco. Marli Francisco, boa noite com muita alegria. Mococa, né? Acho que é a Marli lá de Mococa, né? Isso. Maísa Costa. Maísa, bom, Maísa é a nossa aluna, nossa discípula, né? Glória a Deus pela vida dela aí. O Walter Afonso. Walter? O pai da Jaque. Ah, o pai da Jaque, verdade. E a Jaque também. Boa noite com muita alegria. Jaque, boa noite com muita alegria. Pessoal da Nadice, Estherzinha, todos aí, boa noite com muita alegria. Vocês falaram com o Maurício também. Companhia de Espírito de Mogi. Como? Companhia de Espírito de Mogi. Opa! Uma pessoa nova aí, Mauricião, né? Virgínia, boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Bom, pessoal, esse é um pessoal que aparece aqui, que não aparece. Vocês me perdoem, mas enfim, às vezes não aparece o nome, se você não der boa noite, não fala nada, não aparece aí. Boa noite com muita alegria a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, capítulo 11, vamos lá. Opa, apagar a luz aqui. Reinado pacífico do rebento de Jessé. Vamos ler do versículo 1 até o 5, que diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento, é um fruto, né? E das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade o favor dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Até aí. Bom, aqui já está falando sobre o rebento, ou seja, sobre o nascimento, né? O fruto, né? Vamos trocar aqui, ó. O trono de Jessé sairá um fruto de suas raízes, né? Fala rebento, isso é várias traduções aí. Bom, as palavras rebento e renovo são termos messiânicos que são usados, né? São figuras que representam o maior dos descendentes da casa de Davi, né? A semente da mulher prometida, como está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que seria o que? Jesus Cristo em pessoa. Então aqui está falando na verdade do nascimento de Cristo. Então aqui já começa a falar um pouco sobre o Messias, amém? O Messias receberá o poder do Espírito Santo, e aí fala aqui de 7 maneiras de se referir ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que são características de Deus, amém? A manifestação desses atributos do Espírito na vida de cada um de nós são tesouros apostólicos reservados para a igreja, e eu vou falar sobre alguns deles aí, né? Por isso que Isaías, inclusive no capítulo 45, versículo 13 e 14, Deus chama Ciro, um rei que não era judeu, e diz que ele lhe dará os tesouros escondidos. Olha que interessante. E aí ele começa a falar aqui, primeiro, santidade, a essência de Deus, o próprio Espírito do Senhor. Sabedoria, poder de discernir. Então veja que ele está falando sobre alguns 7 maneiras interessantes aqui, falando de Cristo, ou seja, o poder vindo de Deus. Então vamos lá, de novo, santidade, a essência de Deus, o próprio Espírito do Senhor. Sabedoria, o poder de discernir.
entendimento, poder de diferenciar as coisas. Então, né, começamos a entender certas coisas. São dons também que o Senhor libera sobre a nossa vida. Conselho, dom de formular soluções corretas. Então, diante de algumas situações, tem um Deus conselheiro aí, que nos dá o conselho para a tomada de medida certa. Às vezes, até quando a gente está ministrando sobre isso, a gente vê a pessoa falar, mas eu fiz um mau negócio, eu tomei uma atitude precipitada. Por quê? Porque a gente deixa de buscar o Deus conselheiro, aquele que nos dá a direção correta. Muitas vezes a gente reclama que fez um mau negócio, mas porque a gente não consultou o Senhor. Toma decisões precipitadas e a gente esquece aqui, né? Que tem uma sabedoria, que tem um Deus conselheiro, um Deus de entendimento, né? Então esses dons podem estar sobre a nossa vida, mas precisamos utilizar, precisamos consultar. Fortaleza, energia necessária para se colocar em prática todos os propósitos. Então tem vários propósitos a cumprir na nossa vida, mas tem que ter um Deus de fortaleza, nós temos que ter essa fortaleza para cumprir todos os propósitos. Então é aí que nós recebemos esse dom e vamos avançar. Conhecimento de Deus que se forma na comunhão com Ele. Aqui conhecimento a gente só vai ter ele de acordo com a nossa comunhão com o Senhor. Por isso que a gente fala, quanto mais você mergulhar, mais você vai ter de Deus. E eu convido você, inclusive, a fazer uma experiência, né? Mergulhar mais. Só que quando a gente fala de mergulhar, nós temos alguns princípios importantes nesse mergulhar ao Senhor. Primeiro, tem que ter uma vida de santidade. Às vezes a gente quer mais de Deus, mas a gente não quer entregar mais para Deus. Só que quando a gente fala de entregar mais para Deus, falando de coisas às vezes que parecem o fim do mundo, mas não é. Você quer ter um relacionamento com Deus, mas não quer andar em santidade, não quer pagar o preço. Quer o chamado, mas também não quer pagar o preço, mas quer viver as bênçãos. Então aquela velha história, nós queremos a bênção, mas não queremos o dono da bênção, né? A gente quer ir para a igreja, ser abençoado, ter uma vida maravilhosa, mas não queremos andar com o Senhor. Por quê? Porque lá eu tenho que andar o quê? Em santidade, integridade, fidelidade. Hoje, se você pegar no mundo, as pessoas lidam com integridade, fidelidade, como se fosse um plus, né? Então, eu sou um cara honesto, eu sou um cara íntegro. Querido, isso não é virtude, isso é o mínimo que eu espero de uma pessoa. Se você for fazer um negócio com uma pessoa, você não espera dela uma fidelidade? Você não espera dela uma honestidade? Como você faz um negócio com uma pessoa sem esperar honestidade? Eu duvido que você faça um negócio com uma pessoa, né, um negócio importante, se você não está esperando honestidade daquela pessoa, você não vai fazer um negócio, né? Então quem te espera? Ele espera tudo isso, só que o mundo tem lidado com isso como se fosse uma virtude, quando na realidade estão distorcendo aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida, aquilo que as Escrituras nos garantem. Então não é virtude não, isso aqui é obrigação. Agora tem os dons que são liberados sobre a nossa vida. Temor do Senhor, reverência diante de Deus, que acontece por sensibilidade e reconhecimento espiritual, devido ao contato do nosso espírito com Deus. Então esse aqui é algo muito importante. Por quê? Não que as outras coisas não sejam importantes, mas o temor ao Senhor. Muitas das vezes a gente perde o temor ao Senhor, né? Primeiro, quando eu começo a pecar, eu estou perdendo o temor ao Senhor. Só que normalmente o que a gente fala? Bom, vou colher o fruto, né? Seu temor é só esse, colher o fruto? Se você pegar algumas pessoas, eu lembro que eu ministrava algumas pessoas lá na clínica, ela falava assim, mas aí eu morro e acabou. Então para muitas pessoas a solução do problema dela é a morte. E não é a morte. Muito pelo contrário. Às vezes você pode achar que isso vai resolver sua vida, não vai resolver, porque se você não quer salvação, e aí? Como é que faz? Tem gente que acha que ele vai poder aprontar a vida inteira, e quando ele estiver no leito, próximo de morrer, ele vai fazer como um bandido lá na cruz. Eu vou confessar ao Senhor, glória a Deus, e vou para o reino dos céus. Cuidado, você pode ter uma morte súbita, e aí, como é que faz? Vai abraçar o capeta? Não, né, meu? Misericórdia. Então nós temos que entender que nós temos que ter uma vida de santidade. Nós temos que entender que nós temos que ter temor ao Senhor. E muitas vezes nós falamos que temos temor ao Senhor, mas as nossas atitudes mostram que nós não temos temor nenhum. Se a gente pegar a história de Davi, bom, primeiro, ele colheu o fruto do que ele fez. Isso não é novidade para ninguém. Só que pare e preste atenção, quais foram os preços pagos por Davi? Então, quando a gente pede o temor ao Senhor, olha que Davi mostrou fruto de arrependimento, ele se arrependeu do que fez e mostrou fruto de arrependimento. Não foi aí? A palavra já não garante isso? O profeta Natan foi lá, falou tudo para ele, ele ficou todo indignado. Falei, então, pois é, esse camarada que você está julgando é você fez tudo isso. E aí o que ele faz? Ele vai lá, chora, não sei o que, se arrepende, mostra fruto de arrependimento, o Senhor perdoa ele. E olha quem foi Davi, uma história completamente transformada, só que aquilo que ele fez teve colheita. E quais foram as colheitas deles? O que eu falo? Você fala, não tem temor ao Senhor, faz e acontece.
Ah, colhe depois eu pago, tudo bem. Bom, primeiro ele perdeu um filho, o filho de Betseba morreu. Esqueceram? Depois teve Salomão, o segundo filho com Betseba, mas o primeiro morreu. Está lembrado disso? Depois nós tivemos o incesto praticado, Absalão com a própria irmã. Absalão não, eu lembro o nome do outro filho dele. E aí o que acontece? Primeiro gerou o incesto entre dois filhos dele. Quer dizer, um pegou a minha irmã, um é filho de uma mãe, a outra é filho de outra mãe, que era irmã de Absalão. Então era minha irmã dele também. Ou seja, o que ele fez? Foi lá, dormiu com a irmã, Absalão foi lá e matou o irmão. Olha o imbróglio que foi por conta de um pecado. Olha que as consequências, muitas vezes a gente esquece as consequências do pecado. Tem consequências sérias. O que aconteceu? Primeiro perdeu um filho, depois ele vê aqui um filho tendo uma relação incestuosa com a irmã, com a outra filha dele, olha que dureza. O irmão fica quietinho, espera a hora certa, vai lá e mata o irmão. Prepara uma emboscada e mata o irmão. E olha que o pai preservou, Davi tentou preservar o filho para não ir nesse encontro. Só que Absalão fez de uma forma lá que quando viu ele matou o irmão. Então, nós tivemos mais um problema aqui, certo? Terceiro, achou que acabou? Aquilo que Davi tinha feito no secreto, porque ele chama Betseba lá para do palácio, né? E tudo que aconteceu, a história, não vou entrar no detalhe, já conhece a história, não vou ministrar a história inteira, mas enfim. O que acontece? Ele praticou tudo aquilo no secreto, certo? Que gerou tudo que gerou, né? Mandando matar o marido da mulher, fez toda aquela coisa toda. O filho dele, Absalão, quando assume o trono, o que ele faz? O camarada faz o seguinte, pega as concubinas do seu pai, isso era envergonhar um camarada. O que ele fez? Montou uma tenda na frente do palácio e começou a desfrutar das concubinas do pai. Ou seja, ele foi exposto publicamente. Isso é muito sério, pessoal. Eu não sei porque eu entrei nessa ministração, mas enfim. Quem tem que... eu estava ministrando sobre temor, né? Mas acabei dando esse exemplo aí, então tem que contar a história inteira. O que acontece? Ali ele foi exposto publicamente. O Senhor não nos chama no secreto? Ele chama no secreto. A correção, sempre o Senhor vai te chamar e te corrigir no secreto. Quando você não obedece, o Senhor fala a primeira, a segunda, chega na terceira, o que acontece? Estou dando exemplo da terceira, não sei, né? O Senhor vai fazer na segunda. Aí vem a correção publicamente. Então, olha a exposição de Davi nessa situação. Foi exposto publicamente. O filho dormindo com as concubinas do pai. Então, preste atenção que alguns atos têm consequência. Então, o temor ao Senhor, nós temos que ter. Então, muito cuidado com tudo isso. Amém? Deixa eu ir para frente aí, senão eu vou ficar parado enquanto você toca. Vamos lá, do versículo 6 ao 10. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro e o leão novo, e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como o boi. Então, vocês estão prestando atenção na leitura, parece uma leitura confusa, né? Um animal que come o outro andando tudo junto, presta atenção nesse... A criação de peito brincará sobre a toca da áspide, ou seja, da serpente. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória se será a morada. Amém? Então aqui a gente vê o que? Claramente a imagem de feras cruéis, milagrosamente regeneradas por uma natureza que as faz proteger, né? E que seria da sua presa natural, representava um reino de paz e segurança. Aquilo que era uma presa, né? Seria uma presa para o outro, agora está mostrando aqui que seria um momento de paz. Olha aqui. Né, que confusão aí, um animal que inevitavelmente comeria o outro, agora está fazendo, né, andando junto com o outro. Então aqui o que está falando, seria uma presa natural, representava o quê? Um reino de paz e segurança que viria. Isso só acontecerá quando o Messias vier e implantar o milênio. Então está falando que tudo isso que hoje parecia um absurdo, né, mas mostrado aqui dessa forma, vai ser paz quando? Quando vier o Senhor, né? Quando chegar, né, o Messias implantar o milênio. Nesse reinado divino e tranquilo,
carnívoros tornar-se-ão herbívoros, inimigos naturais serão companheiros, e crianças pequenas brincarão segura perto de tocas de serpentes. Olha só, que então não mais serão venenosas. O reino do milênio, Cristo de Jerusalém, governará sobre toda a terra, nós já vimos isso, sobre os homens e até sobre os animais e a criação, que viverão em absoluta harmonia. O conhecimento e o discernimento tomaram conta da terra, e todos os judeus dispersos voltarão para habitar em Jerusalém. Quer dizer, aí volta todo o povo, né? Tem a oportunidade de retornar para a casa do Pai, que será exaltada pela presença do Senhor. Todas as nações irão ali glorificar a Jesus e exaltá-lo em seu reino de amor, justiça e poder. Amém? A nova glória de Israel. Vamos ler do versículo 11 até o 16 aí, que diz assim: naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia e de Elã, e de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, juntarão os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra, e afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão dos filhos do Oriente contra Edom e contra Moabe, lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente os braços do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, o rio Eufrates, e de sandálias, né? Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Quer dizer, a mesma tranquilidade para o povo que saiu da terra do Egito, que passou o mar vermelho ali a pés enxutos. Amém? Então a expressão aqui, ela pode se referir ao retorno dos remanescentes, né, da terra, quando houve a libertação do povo da Babilônia, não só o povo de Israel, porque aí depois o povo de Israel ficou misturado, tá lembrado? Alguns foram se refugiar com o povo de Judá e outros foram espalhados por outros povos. Mas no caso aqui, falando dos remanescentes, todos que voltariam, já falando lá em 536 a.C., quando o povo da Babilônia foi liberado pelo grande Ciro. Amém? Diferentemente do primeiro êxodo, né, que foi a libertação na saída do Egito, que partiu do Egito. Pode ser também uma alusão aos remanescentes da época atual e que se aproximavam de Cristo, conforme lá em Romanos capítulo 11, versículo 5, tá? Ou ainda do retorno deles como Cristo no futuro. Aí você lê o capítulo 11 também de Romanos, só que do versículo 11 ao 27 fala sobre essa passagem. Então aqui os estudos sugerem essas 3 situações. Quando voltariam da Síria, demais cidadãos até as ilhas do mar, pode indicar toda a terra. Então quando ele fala das ilhas do mar, indica que poderia ser toda a terra ali. Então todos os remanescentes voltariam, mas fazendo alusão sobre todo o povo e sobre toda a terra. Amém? Efraim e Judá, Deus não só destruirá os inimigos dos israelitas e judeus, como também removerá antigas rivalidades entre as tribos de Israel. Ou seja, por conta da divisão das tribos, houve muita rixa entre todo o povo. Então aqui o Senhor está falando que acabaria com toda essa rivalidade. E aí depois, quando volta o povo lá libertado da Babilônia, aí vira um povo só novamente, né? Acabou aquela história de Judá e Israel. O que houve sim, a gente vê no Novo Testamento, a grande confusão por conta dos samaritanos, porque o povo tinha discriminação por conta da mistura de povos. Por quê? Porque como houve o cativeiro assírio, misturou todos os povos, né? Os povos começaram a ter um relacionamento com mulheres estrangeiras. Então gerou o que eles chamam de samaritanos. E aí o povo judeu, né, os ortodoxos lá, né, não reconhece eles como servos de Deus, reconhece eles como, né, como qualquer outra coisa, mas não como servos de Deus, como hebreu, né, melhor dizer. Sobre os ombros evoca a imagem de uma ave de rapina que ataca outro pássaro. Filisteus, aí fala de Edom, Moabe, Amon e as outras cidades, tradicionalmente são inimigos de Israel. Qualquer um deles aqui sabe que são inimigos de Israel, mesmo os moabitas, que são lá os descendentes,
né, de Ló, tá lembrado das filhas de Ló que meteram incesto, gerou os amonitas e os moabitas. Elas tiveram relação sexual com o pai para dar descendência, né, para não acabar com a descendência do pai. E o que aconteceu? A mulher dele tinha morrido, né? E aí o que acontece? Acabou gerando os moabitas e os amonitas, né, do filho que ele teve com as duas filhas, né? Então até esses povos também eram inimigos. Representavam então os adversários do reino do Messias. O rio Eufrates atravessará com calçados, né, assim como Deus proporcionou uma passagem seca pelo mar vermelho do Egito. Então faria da mesma forma. Ele removerá qualquer impedimento físico ao retorno do seu povo. Então o Senhor ia tirar tudo da frente. Aí, se a gente for pegar as escrituras lá, a gente vai ver que Neemias reconstruiu os muros, né, teve tudo isso, tudo o Senhor, o consentimento do Senhor, a aprovação do Senhor, a gente viu que tudo se fez novo. Amém? Capítulo 12, o canto de louvor pela restauração de Israel. Amém? Vamos ler do versículo 1 ao 6, que é curtinho esse capítulo. Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis as águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus efeitos e entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se, isto é toda a terra, exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Então aqui, esse hino de louvor de Deus é uma súplica por salvação, cantado pelos remanescentes restaurados, né? Assemelha-se inclusive ao hino de louvor de Moisés e Miriam. Lembra que Moisés e Miriam cantavam alguns hinos, né? Aliás, Miriam cantava muito, né? Por ocasião da saída do deserto. Então muito se assemelha esse cântico. O cântico consiste em um hino de agradecimento aos remanescentes pela sua salvação e o hino de agradecimento que proclamava a salvação de Deus, né? No caso, para todas as nações. Portanto, um hino de louvor messiânico que vai além de Israel após o exílio e antecipa a plenitude da salvação. Então, vamos ver que aqui é um cântico, aqui um hino bem curtinho, então, tranquilo. Capítulo 13. Opa, que hoje nós vamos, hein, Paulo? Vamos que vamos aí. Capítulo 13. Profecia contra a Babilônia. Só quem não entender, pessoal, que aqui às vezes tem assunto que não dá, a gente vai deslanchar um pouco mais, que é um pouco mais tranquilo de entender. Para quem precisar, a gente para um pouco mais, ok? Capítulo 13 aí, profecia contra a Babilônia. Você vê que aqui Isaías está trazendo a profecia sobre um povo. Nós estamos aqui, se a gente pegar o momento que Isaías viveu ali com 4 reinos, né? E aqui nós estamos falando com o rei com o rei Ezequias, quer dizer, não tinha chegado ainda o cativeiro babilônico. Mas aqui, assim como o profeta Jeremias que fala sobre a Babilônia, aqui também o profeta Isaías está falando sobre a profecia contra a Babilônia. Olha que interessante, né? Então, vamos ler do versículo 1 ao 7 aí. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Então, você vê que o Senhor deu uma revelação para ele, porque ele não viveu esse tempo e era algo que ia acontecer aí, pelo menos quase 100 anos aí para frente. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para exultarem a minha ira, e os que exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor, como de muito povo, clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa, revista as tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os seus instrumentos da sua indignação, para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Então aqui o que acontece? A Babilônia representava não só uma nação que subjugou o povo de Deus, né, tanto que levou cativo, diferentemente do povo assírio que misturava o povo e tal. A Babilônia não, a Babilônia ela foi na primeira empreitada,
levou alguns, inclusive pegou a nata lá, como o caso de Daniel, pegou aqueles que eles entendiam que eram mais sábios para a época, né? Ou seja, pessoas que tinham acesso a um certo tipo de estudo, vamos dizer assim, né? Então ele leva a primeira leva, depois ele vem aí, acho que em 587, se eu não me engano, antes de Cristo, e leva o restante do povo, e ele só vai ser liberto em 536 antes de Cristo. Mas isso nós vamos ver lá na frente, não precisa se preocupar agora quando chegar no cativeiro babilônico, que a gente entra no detalhe das datas aí também. Então, aqui subjugou o povo de Deus, mas toda sorte de malignidades, tudo isso a Babilônia fez para com o povo de Deus. No dia em que uma grande multidão reunida como anticristo, né, se levantar contra Israel e o cercar a fim de apagar o seu nome da terra. Cristo virá de forma visível com o seu grande exército, que serão salvos e arrebatados antes do período da tribulação. Esse povo que virá como Cristo para reinar em Jerusalém são as tropas sagradas da batalha, e os seus bravos e altivos, que vêm das extremidades do céu, são salvos e remidos, arrebatados, que voltaram para destruir todos os inimigos de Deus e do seu povo. Estou aqui falando sobre a profecia lá na frente daquilo que iria acontecer e viria o castigo sobre a Babilônia. A Babilônia já era, né? Era uma joia da coroa do Império Assírio. Esse oráculo, inclusive essa profecia, pode estar se referindo à sua destruição, que ocorreu por volta de 689 a.C., quando Senaqueribe esmagou, né, com a rebelião local, pegou aí todo o império, né, da Síria. Tá? Então, muito provavelmente foi essa passagem que aconteceu aqui. Não fala muito desse período, né? Porque o que acontece? Nós tivemos aí a Síria foi um grande império, mas depois, né, quando foi lá em 605 a.C., né, 606, quando houve problema com a Babilônia, com o povo de Judá, então o que acontece? A Síria já não era mais esse grande império, era a Babilônia. Então, muito provavelmente, essa passagem que é citada aqui seria esse confronto aqui da Babilônia com a Síria, que teria acontecido por volta de 689 a.C., segundo os estudos, ok? Ainda assim, a derrota da Babilônia e o ornamento dos reinos imposta pelo Senhor simbolizava seu triunfo sobre o mundo. A Babilônia era uma expressão máxima da religião e da cultura do Antigo Oriente Médio, pelo império que foi, pela importância que foi, imponência, né, das suas estruturas. Né? Vamos ler do versículo 9 até o 13, que diz assim: Eis que viu o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra e a assolação dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei os soberbos dos violentos. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, e mais raros do que ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra, e será sacudido do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Então, aqui, falando aí sobre o dia que viria, aqui você vê que ele fala até sobre as constelações, né? Tudo aquilo que viria sobre o castigo, inclusive sobre o povo da Babilônia, porque aqui está falando especificamente sobre a profecia com relação ao povo da Babilônia. Todo que for apanhado passará a espada, do Antigo Oriente Médio no caso, né? A brutalidade da guerra se estendia a todos, sem acepção de idade, gênero ou posição social, ou seja, mulheres, crianças e todos mais. Se a gente for pegar as guerras naquela época, inclusive quando o povo... Pegar Josué, vamos pegar o exemplo de Josué. Quando Josué foi invadir as cidades, tomar posse das cidades lá, aí a instrução era para matar todo mundo. Então não era poupado nada. Então as guerras naquela época, o cara matar mulher, criança e tudo mais, era algo normal. Não tinha nada de extraordinário. Era algo que acontecia, era algo normal. Isso era comum naquela época. Então quando a gente vê algumas coisas relacionadas à escritura, a gente acha um absurdo. Não, naquela época era algo normal, porque tinha que acabar com todo o povo, não podia deixar nenhum remanescente. Se você pegar o livro de Esther, por exemplo, a gente vê que Mordecai sofreu lá muito com Amã, e Amã, se você for pegar, Amã tinha uma história lá atrás, que mataram o rei, coisa e tal, que ele era Agagita, lembra? Samuel matou o rei, né, dos Agagitas.
que Saul era para ter matado, não matou, e depois Samuel foi lá e matou ele, você vê que foi deixando descendência, foi gerar problema lá na frente. Então, quando a gente pensa, né, quando a ordem do Senhor ela é para ser cumprida na íntegra, não tem exceção, não tem ponto, não tem vírgula, é na íntegra, né? Não tem, olha, mas não tem um parênteses, então, mas não tem nada disso, é na íntegra. Os medos que habitavam no atual noroeste de Irã, que são os medos, porque tinha os medos e os persas. Um vencia o outro, ele ficava nessa guerra, aí até que se juntaram, e aí os medos persas viraram um grande império, que era um reino do norte com um reino do sul, que se juntaram, não Israel e Judá, tá? Um reino do norte e um reino do sul, em termos de geografia, se juntaram e viraram os medos persas, tá? Que foi um grande império também, viu? Eram inimigos ferronhos do povo de Israel. Um fato significativo para destacar essa profecia é o fato de que a Pérsia, que conquistou a Média em 550 a.C., junto com os medos, conquistou a Babilônia em 539 a.C., que não é mencionado inclusive, mas aqui você vê que houve essa, como eu falei para vocês, se juntaram os dois lá, viraram um império único, um grande império, e aí conquistaram a Babilônia. E aí, quando eles libertam o povo lá em 539 a.C. Prata e ouro indicam que os medos não desistirão dos ataques, nem se tentar comprá-los. Então, ainda que tentasse aqui, fazer aquelas analogias, para que o povo entendesse a escritura naquela época, né? E para a gente entender hoje, a gente traz aí a revelação. Mas o que acontece? Os estudos, né? O que está falando? Ainda que tentasse comprar eles, não iria ser possível. E se a gente pegar, inclusive, vamos pegar o povo de Judá, tentou comprar a ajuda dos assírios, não tentou? Mandou lá presente, mandou um monte de coisa, e olha no que eles se enroscaram aí, né? Se enfiaram uma grande confusão aí, depois tiveram que tentar a ajuda do Egito. Vamos ler do versículo 19 ao 22, que diz assim: a Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arado não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do setor repousarão, e as suas casas se encherão de corujas, e ali habitarão os avestruzes e os sátiros, e pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, e os chacais nos seus palácios, e de prazer está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então aqui a Babilônia será completamente eliminada e destruída pelos medos, que invadirão, e aqui usa sempre analogia com os animais, né? Invadirão e aniquilarão totalmente os babilônicos. Ela queria ostentar, né? Ostentou tanto poder e agora ela é destruída, será anulada, pois pecou contra o Senhor, ensoberbecendo-se pelo domínio que recebera, que executara. E aqui a gente vê claramente que a invasão da Babilônia foi tão importante, e a Babilônia, para vocês entenderem como era um império tão grande, que diz os estudos que quando eles invadiram, quando eles entraram na frente da Babilônia lá, e estavam atacando, gerando todo aquele transtorno, lá no final da Babilônia, ou seja, lá no fim, né, da cidade, não sabia nem o que estava acontecendo aqui no começo, o tamanho era, né, as estruturas da Babilônia. Então foi um grande império, os jardins suspensos são falados, né, os jardins suspensos que se falam tanto. Então a Babilônia era um grande império e uma grande estrutura, né? Os assírios semearam cativeiro e colheram cativeiro por causa da Babilônia. Esses semearam o cativeiro e colheram o cativeiro do meio dos persas também. Então aqui fazendo a analogia, os assírios fizeram cativeiro com o povo de Israel, certo? Sofreram cativeiro também. E aqui a Babilônia fez a mesma coisa com o povo de Judá, também sofreu cativeiro no caso dos medo-persas. Então está aqui, aquilo que fizeram, colheram. Os animais citados nessa passagem representam, obviamente, tudo que é sujo, profano, selvagens e precário. As pessoas honradas do antigo Israel não queriam parte, inclusive, com esses animais. Aí a gente sabe que tem a lista lá dos animais impuros, né? Se você pegar o livro de Levíticos, inclusive, se você pegar algumas denominações, tem animais que eles não comem, como, por exemplo, a carne de porco. Não vou entrar aqui no mérito, né, disso tudo, porque eu já ministrei isso lá em Levítico sobre essa passagem, e a gente tem o Novo Testamento também que fala dessa mesma passagem. Então não vou entrar no mérito hoje, mas assim, está lá nas escrituras, e a gente sabe que tem denominações que não comem alguns animais,
porque está escrito dos impuros, entra nessa questão toda aí. Então, se eu tiver dúvida, vai lá que está no YouTube, aí no canal do YouTube, essa passagem. Amém? Deixa eu ver o capítulo 14 se a gente consegue ler aqui. A gente consegue sim, bora lá. Teve no capítulo 14 aí e fechamos hoje. Vamos ler do versículo 1 até o 7, que diz assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel. Aqui é o hino triunfal sobre a queda da Babilônia, tá? Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, aqui fazendo alusão a todo o povo de Israel, e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e esses se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão, e os varões aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que o cativaram, e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-se descanso do teu trabalho, nas tuas angústias e da dura servidão com que fizeras servir. Então proferirás entre o motejo contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriram os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. Amém? Então aqui a gente sabe que o cativeiro babilônico durou 70 anos. Lembrando que esse cativeiro babilônico de 70 anos, a gente teve a primeira leva, que foi em 605, 606, depois 587 levou todo o restante. 586, 587 e 539 ou 536 como queiram, houve toda a libertação. Muitos estudos falam de 539, já vi estudos que falam em 536 a.C., e aí leva todo o restante do povo. Amém? Então aqui o cativeiro da Babilônia durou 70 anos, iria findar, tipificava esses 70 anos. O que tipificava esses 70 anos? As 70 semanas de Daniel, quando o maligno será destruído com o sopro da boca do Senhor. E então virá a paz sobre Israel, pois será instaurado o reino de Cristo na terra, ou o milênio, onde Cristo, com juízo, paz e justiça, governará de Israel sobre todo o mundo, de glória em glória, de poder em poder. As árvores mencionadas aqui representam pessoas, alegria de um povo liberto da opressão, ou seja, da opressão. As árvores não seriam mais cortadas para a construção de máquinas de guerra, que foi muito, usando a analogia das árvores, fazendo alusão à quantidade de pessoas que tinham, que ia se cortar todas elas aí. Então aqui fala que não seria cortado mais, para a construção de máquina ou de qualquer outra coisa. Máquina que você fala, uma máquina industrial, não, pessoal? Uma tiradeira ou qualquer outra coisa aí, Se turbou indica aqui a comoção do inferno com a chegada do rei da Babilônia, o que estabelece um nítido contraste com a paz na terra depois que ele se foi. Então, na hora de chegar o Senhor e que for todo céu, ele está fazendo uma analogia de um grande contraste entre o domínio das trevas, no caso aqui usado pela Babilônia, e depois da vida de Cristo. Amém? Da libertação do povo. Como caísses do céu é uma figura de linguagem para designar alguém que foi derrubado em uma posição política privilegiada. Então aí ele faz essa alusão, falando de alguém que caiu do céu, coisa e tal, mas seria alguém que tinha uma posição política privilegiada, como o rei da Babilônia, e que caiu, perdeu essa posição importante. Então as escrituras sempre vão usar aquilo que eu falo sempre, aquilo que eram situações da época para que o povo entendesse. Então falava Babilônia, falava, então já sei quem que é, o rei que vai cair. Quem que era importante naquela época? Era o rei, os satrapas e por aí vai, São os governadores, os grandes camaradas lá que tinham posições de destaque, O nome Lúcifer em hebraico significava literalmente estrela da manhã, como é falado aqui no texto, tá? Vocês leem aí. Ou seja, o planeta Vênus. Esses versículos aplicam-se tanto à queda do rei da Babilônia quanto à de Lúcifer. Então faz a mesma alusão, não só da Babilônia, representado como Lúcifer, porque tudo que fez para o povo de Deus, Então por isso essa referência e essa alusão aqui. Mas quando você busca, se você pegar a Bíblia de estudo, todas elas, ou até mesmo, eu tenho uma Bíblia de estudo, ou até mesmo aqui fala da estrela da manhã, está se referindo a Lúcifer no hebraico, tá? Vamos ler do versículo 15 ao 23 aí.
que diz assim, vamos lá. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-se e dizer-te, e é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. A Babilônia era tão importante agora, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixavam ir para casa. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um seu túmulo, mas tu és lançado fora da sua sepultura, como um renovo bastardo, como um coberto de mortos, transpassados à espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança entre os filhos por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, exterminarei a Babilônia, o nome e os sobreviventes, e os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Quer dizer, que ia acabar realmente com tudo, né? Reduzi-la-ei a possessão dos ouriços e as lagoas de águas, e varrê-la-ei com as vassouras de destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui a expressão, na realidade, mais profunda, deriva da palavra hebraica traduzida como banda dos lados, que trata-se de um exemplo de justiça irônica contra esses reis, que queria ascender a um lugar acima dos deuses ou do próprio Altíssimo. Então aqueles que queriam ocupar o lugar de Deus, né? Que se achavam tão importantes, porque ele se gabava, o próprio rei da Síria se gabava, porque ele falava assim, já venci fulano, já venci ciclano, se gabava muito das suas conquistas, queria ocupar evidentemente o lugar de Deus, Deus não ia permitir isso, né? Seus cativos e para suas casas não eram referência ao exílio, diferente de Ciro, né? Que mandou seus exilados para casa, o rei da Babilônia preferiu mantê-los cativeiro. Isso é interessante, porque quando eles foram libertos da Babilônia, Ciro permitiu o quê? Que cada um voltasse para sua casa e praticasse a sua religião, né? Então cada um tinha a sua denominação. Aquele povo judeu vai lá, né, servir a Deus, e os demais, né, era permitido. Então Ciro permitiu que o povo retornasse, ao contrário da Babilônia, que levou todo o povo e levou eles cativos como escravos lá na Babilônia, né? Quanto a ser lançado na sua sepultura, é usado porque os antigos acreditavam que um enterro digno era absolutamente importante, pois a memória de um rei pode ser desonrada pelas pessoas de que ele tripudiou em vida. Isso é interessante porque a gente vê alguns casos aí, nós já vimos inclusive, que falava lá, foram buscar o corpo para enterrar, alguns camaradas que não permitiram, inclusive falaram, foi enterrado junto ao pai, para lá, e os demais atos não estão escritos nos livros de crônicas, lembra que nos livros, né, nos livros da história de Israel, eu falei muito sobre isso quando a gente estava lendo 1 Reis e 2 Reis, quando sempre que morria um rei falava sobre isso, e a gente vê alguns que não consta que foram enterrados inclusive com o pai. Então, algumas situações, principalmente com relação ao enterro naquela época, era desonra o camarada. Então, por exemplo, o cara que era punido, o cara matava o cara, deixava ele lá pendurado lá, né, na forca lá até o dia seguinte, tinha um horário certo para enterrar e coisa e tal, que era para mostrar para todo mundo que aquele camarada foi punido, né? Quanto à posteridade desse rei perverso, não seria lembrada. Os filhos não sobreviverão ao reino perverso, se trilharem o mesmo caminho de iniquidade dos vossos pais. O Senhor declara, me levantarei, ou seja, significa que ele, o próprio, responsável pela destruição desse rei arrogante. Então o próprio Deus iria destruir esse povo arrogante. Israel terá seus remanescentes, mas a Babilônia não restará ninguém, ou seja, o Senhor vai acabar literalmente com toda a Babilônia. Agora a profecia contra os assírios, vamos ler do versículo 24 a 27. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas, e pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou
concernente a toda a terra, e a esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Aqui faz menção, né? A terra, faz a menção das minhas terras, as minhas montanhas. O Senhor reafirma a sua supremacia aqui nesse caso. O jugo e a carga, como nós vimos lá em Isaías capítulo 9, versículo 4. Tá? Aparentemente aparecem uns símbolos de ameaça contra a Síria. Então aqui fala também contra os assírios. Afinal, estava falando aqui a profecia contra os assírios. Amém? Profecia contra os filisteus. Para terminar o capítulo 14 aí. Vamos ler do versículo 28 ao 32. No ano em que morreu o rei Acás, foi pronunciado esta sentença: não te alegres tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus sobreviventes. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, toda treme, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das fileiras, e que se responderá, pois aos mensageiros dos gentios, que o Senhor fundou a Sião, e nela encontrará refúgio aos aflitos e ao povo. Então aqui a gente sabe que o rei Acás morreu aí em 720 a.C., né? Ali já durante o período de cativeiro, né? Ou seja, das investidas da Síria para levar o povo cativo, né? A vara e estirpe da cobra refere-se ao monarca assírio Salmaneser, que é quem começou com as investidas lá, né? E a áspide, a serpente voadora, era Sargão II, que é o que assumiu logo na sequência dele, que até Judá tentou se aproveitar dessa situação, o próprio Israel tentou se aproveitar dessa situação, aproveitou que estava tendo, né, essa confusão dessa troca de rei aí, e queria parar de pagar tributo aí, e aí deu aquela confusão toda que eu ministrei para vocês. E o seu sucessor completou o cerco a Israel, e aí vem Senaqueribe e faz toda a história lá. Em qualquer cidade murada, a porta era sempre o ponto mais fraco. Quando o portão principal era derrubado, a cidade estava prestes a ser tomada. O exército assírio viria do norte, por causa das fileiras estreitas do exército assírio. Ninguém ficaria solitário. A destruição da Filístia não deixaria refúgio para os filisteus. O único lugar onde poderiam estar a salvo era em Jerusalém, a cidade construída por Deus. Será esse o lugar para o qual os opressores de todas as nações poderão se dirigir ali e se tornar povo de Deus. Então vai chegar um momento onde eles poderiam correr para qualquer lugar, mas a única cidade protegida seria Jerusalém, porque era a cidade do Senhor, né? Então seria o único lugar que eles conseguiriam buscar refúgio. Então quando viesse a mão do Senhor usando os inimigos, ia devastar todo o povo, e o povo só ia ter que, você vê que ia acabar com Filístia, né, com os filisteus, eles não teriam que fazer o quê? Só poderiam buscar refúgio junto ao povo de Israel. Então a gente vê que quando houve a libertação do povo lá da Babilônia também, o povo meio que vira um povo único, né? Não só o povo de Judá, mas o povo de Israel começa a voltar, e o centro mais importante seria Jerusalém, né? Porque o restante já tinha sido, né, totalmente tomado pelos estrangeiros. E aí volta, aí a gente vê Neemias, vê Esdras voltando, né? Construção do templo, construção dos muros, voltando os cultos, trazendo os levitas de volta, e aí começa a relatar essa história lá, esses dois livros que nós vamos ver, provavelmente o ano que vem, provavelmente não, esse ano não vai dar, mas a gente vê o ano que vem, que é Esdras e Neemias, amém? Bom, a gente viu aí capítulo 11, 12, 13 e 14, e aí a gente volta, bastante, né? Glória a Deus. É que tinha o capítulo 12 era curtinho, o capítulo 11 não tinha tanto, mas a gente viu bastante coisa, pessoal. Na segunda-feira a gente volta ao capítulo 15, também é curtinho, a gente vê capítulo 15, 16, 17, vamos ver se a gente consegue até o 18 na segunda-feira. Dá uma andada boa, porque eu andei ministrando de dia, é só um capítulo, né, pessoal? Então tá tão de folga aí, né? Nem bebi água pra vocês verem, hoje eu falei bastante, nem água eu não bebi. Olha, glória a Deus. Bom, pessoal, quem tiver qualquer tipo de dúvida já sabe,
chama no WhatsApp da igreja, no 11 973 8161. Tenho o maior prazer de explicar. Às vezes eu sei que a leitura, às vezes, vocês me perdoam, minha Bíblia está muito riscada. Tem palavra até que é difícil de ler, né? Porque são palavras que a gente não usa às vezes, no nosso cotidiano, né? Então me perdoem aí às vezes, mas enfim. Quem tiver dúvida pode me chamar aí que eu tenho o maior prazer em explicar, amém? Agora sim, beber água, glória a Deus. Bom, bora lá? Feche os seus olhos por um instante, incline sua cabeça, vamos orar encerrando a luz da palavra de hoje, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por essa palavra que foi ministrada, por esse estudo, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que viu agora ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, que aonde chegar o som da minha voz, que o Senhor toque, cure, liberte, restaure e avive, Pai, o teu povo em nome de Jesus, que essa palavra possa chegar aos quatro cantos dessa terra, use os teus servos como instrumento, Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha fortificar, que essa palavra venha trazer avivamento dentro de cada um, Deus, em nome de Jesus. Abre o entendimento, Senhor, do teu povo em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, espero vocês segunda-feira, espero todos vocês aí comigo aí segunda-feira, novamente aí às 7 da noite. Lembrando, pessoal, do propósito, não se esqueça, amanhã às 6 horas da manhã tem propósito. Esse propósito da família, 6 horas da manhã. Ouvi o áudio, vai ouvir 2 louvores, 10 para 6, são 2 louvores que a gente ouve. Logo na sequência, o pastor já coloca a palavra, você vai ouvir a palavra em 10 minutinhos, depois você volta a descansar, para quem vai trabalhar normal. Mas não se esqueça que amanhã é nosso segundo dia e sexta-feira termina o propósito da família, então não fique de fora. Amém? Esta é Hebrão, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida. Como é que é, Davi? Vem aqui. Vem aqui fazer o coração. Vem aqui com o bispo fazer o coração. Opa. Tirou até chover. A minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja aqui te ama e te faz feliz Todos os dias. Um grande beijo. Tchau, tchau. Um grande beijo. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo grande.